Esse caso do Daniel Alves é um negócio que me causa uma revolta tão grande que eu resolvi fazer esse vídeo e dizer que não é só ele. Que o jogador brasileiro hoje no exterior tem uma péssima reputação. Assiste o vídeo aí. Meu amigo e minha amiga, eu tenho um recado especial para você, uma dica sensacional, principalmente para você que quer entrar em 2023 sendo uma pessoa melhor, uma pessoa mais culta, mais inteligente e fazendo isso de uma maneira prazerosa e muito divertida. Ou seja, lendo livros de qualidade inquestionável sobre artistas e bandas que você ama e admira. Eu tenho 3 dicas sensacionais para você. A primeira delas é o livro Tune-In, Beatles Tune-In, que conta de uma maneira absolutamente precisa, minuciosa, a verdadeira história dos Beatles, de uma maneira que a gente nunca leu, com informações absolutamente espantosas, cara. E esse livro é espetacular, um livro luxuosíssimo que conta a primeira fase dos Beatles, cara. O início deles, a verdadeira história que ninguém conhece. Esse livro é simplesmente espetacular e muito luxuoso. O segundo livro é 50 shows, os melhores 50 shows de todos os tempos. Um livro espetacular que traça toda a história de apresentações memoráveis, um livro incrível que vem ainda com 50 pôsteres imaginados para cada um desses shows, cara. É uma coisa absolutamente sensacional, repleta de informações incríveis. E a minha terceira dica é essa biografia do Elvis. Exatamente, que você está vendo aí na tela. É, na verdade, a primeira parte, a história do Elvis, que vai até o momento em que ele embarca para a Alemanha no exército, mas é um livro que tem uma série de fatos, uma série de acontecimentos que nenhum de nós fazia a menor ideia. Então, são 3 livros espetaculares que você precisa ter para você se enriquecer culturalmente, cara. E obviamente aqui no meu canal você tem privilégios. Além dos descontos espetaculares da editora Belas Letras, você também tem o nosso desconto aqui no canal. Pois é, basta que você clique aqui abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai ter um desconto incrível, porque vai ser o desconto da editora mais o desconto do nosso canal. Então, meu amigo e minha amiga, aproveita essa ocasião, porque ela não vai durar e você vai começar o ano de 2023 adquirindo livros espetaculares que certamente vão enriquecer a sua alma. Eu garanto. Meu amigo e minha amiga, esse caso do Daniel Alves, acusado de estupro, não é nem de agressão sexual, ele está sendo acusado por estupro. E ele está preso, sem direito à fiança, sem direito à liberdade provisória, não vai aguardar julgamento em liberdade, ele está preso. As leis da Espanha, de uns anos para cá, ficaram ainda mais duras contra quem faz esse tipo de coisa. Daniel Alves, você tem uma ideia, ele já foi até transferido de prisão para uma prisão um pouquinho mais segura, porque você sabe muito bem que quem é condenado por estupro recebe um tratamento muito amoroso, né? Muito carinhoso nas penitenciárias. Isso no mundo inteiro. É uma lei que vale para o mundo inteiro. Uma lei da cadeia. Ele vai aguardar o julgamento preso. E eu já vou dizer para você por quê. Mas o que eu quero, na verdade, nesse vídeo é dizer que o caso do Daniel Alves, ele é emblemático de uma postura que os jogadores brasileiros têm em qualquer lugar do mundo, aqui no Brasil ou no exterior. Os jogadores brasileiros, eles nunca se negaram a
deixar de disputar um campeonato paralelo ao futebol, que é o campeonato de putaria na noite e longe da mulher e dos filhos, longe da família. Esse campeonato, nenhum jogador brasileiro deixa de participar. Até mesmo aqueles que na frente das câmeras passam a imagem de bonzinho, de boa praça. Todo mundo participa desse campeonato. Esse campeonato noturno, né? Tanto isso é verdade que basta você olhar nesses sites de subcelebridades para você encontrar uma enorme quantidade de relatos de garotas ansiosas pela fama, revelando quais os jogadores que elas pegaram, quais fazem o sexo bom, quem faz sexo ruim, e a maioria desses relatos se referem a períodos em que os campeonatos estaduais, os campeonatos brasileiros e até mesmo os torneios internacionais, até mesmo Copa do Mundo, esses relatos acontecem exatamente nesses períodos. É claro que muitas dessas subcelebridades, né, na verdade, elas estão prontinhas para fazer uma extorsão, né, com os jogadores em cima dos caras, né, que ganham muito dinheiro, blá blá blá, aquela coisa toda, e em cima de sujeitos que antes do futebol eles não conseguiam conquistar nem um bom dia de alguma beldade das cidades onde eles moravam. Eles não conseguiam nem isso. Mas você sabe muito bem, né, que a fama muda tudo isso. Eu sei de tantas histórias absurdas e horrorosas desse meio do futebol, ainda mais depois que eu me relacionei com uma querida jornalista que trabalha nesse meio, cara. Ela me contou umas histórias tão estapafúrdias do que acontece, inclusive histórias que as próprias editorias de futebol se recusam a publicar. Histórias terríveis que não são publicadas, seja pela falta de provas contundentes, ou para que essas editorias não percam o acesso aos clubes, ou também não são publicadas por interesses financeiros. Umas histórias terríveis, cara. E eu conheço tantas histórias que eu cheguei à conclusão que, na verdade, gente de caráter no meio do futebol é exceção. No futebol, os valores de caráter, os valores morais, os valores de respeito são muito mais baixos do que você pode imaginar. E outra coisa, quanto maiores as cifras que esses jogadores recebem nos seus contratos, mensalmente, luvas, aquela coisa, quanto maiores as cifras, maiores são as histórias que esses caras estão envolvidos, mais o passado de rejeição que eles tiveram na infância e na adolescência vem à tona, e aí os caras tratam de compensar isso com atitudes absolutamente baixas. Gente despreparada totalmente em conhecer o real e o extenso significado da palavra respeito. O caso do Daniel Alves, na verdade, ele é exemplar ao demonstrar a total falta de respeito que os jogadores de futebol têm em relação às outras pessoas quando não existe nenhuma câmera de TV ligada. Tudo o que está acontecendo com o Daniel Alves rolou numa boate, cara. Numa boate onde ele foi com amigos, onde ele chegou às 2 da manhã. E sabe por que ele estava na Espanha? Para acompanhar o velório e o enterro da sogra dele, da mãe da atual mulher dele. Antes que você faça qualquer piadinha de ginásio, de terceira série ginasial, dá para você imaginar uma tamanha falta de respeito de você
ir para a Espanha para se solidarizar com a sua mulher, que está imensamente triste com a perda da mãe, e você resolve que para espairecer você vai para uma boate com os amigos às 2 da manhã. Eu nunca duvidei que o Daniel Alves tivesse uma autoestima acima do que a gente poderia considerar como justa. Ele sempre agiu com uma empáfia, com uma tremenda soberba, e tudo isso sempre resvalou no patético, como se ele desejasse provar ao mundo, e principalmente a si mesmo, que ele era um sujeito glorificado. Ele era o escolhido de Deus, né? Por ter vindo de onde veio, de ter uma infância pobre e ter conseguido um suposto estrelato mundial. O problema é que a imensa maioria dos jogadores que pensam que atingiram um estrelato musical, essa imensa maioria, ela se deslumbra com isso. E se você quer saber, o que o Daniel Alves está passando é o famoso 1 hora isso iria acontecer. E por que eu digo isso? Porque esse pensamento, essa coisa de 1 hora isso ia acontecer, é o que no exterior cerca a imagem que o jogador brasileiro tem, tá? Nas sociedades dos outros países. A imagem do jogador brasileiro, que já era péssima por causa do Robinho, condenado por estupro, e que está circulando livre aqui no Brasil, porque o nosso país não extradita cidadãos para outros locais. O cara está circulando livre por aí, cara, todo sorridente, jogando bola na praia, né? O caso do Robinho, o caso de um técnico famoso que fica vestindo camiseta da Nossa Senhora da Aparecida, né? Para tentar fazer com que ninguém lembre que ele já foi condenado na Suíça em 1984 por fazer sexo com uma menina de 14 anos. E agora, esse caso do Daniel Alves fez com que a imagem do jogador brasileiro, uma imagem irresponsável, de irresponsabilidade, ficasse ainda mais presente na cabeça das pessoas que moram no exterior. Depois da prisão do Daniel Alves, pergunta quantas mensagens de solidariedade ele recebeu dos parças. Quantas mensagens de apoio ele recebeu dos irmãos de time pelos quais ele passou? Ninguém. Com exceção do Xavi, que é o atual técnico do Barcelona e que foi companheiro de Barcelona do Daniel Alves, ele soltou uma declaração, cara, dizendo que ele se sentia muito mal e surpreso com o que tinha acontecido com o Daniel Alves, cara, sabendo quem o Daniel Alves é e o que ele foi durante o período em que eles conviveram. Pra você ter uma ideia, essa declaração, ela recebeu um tsunami de críticas tão absurda que o Xavi teve que fazer uma outra declaração pública se desculpando por ter dito isso. Pois é, ele teve que vir a público para se desculpar pelo que ele falou e também manifestar solidariedade em relação à vítima. Olha que ponto a coisa chegou, cara. Ou seja, o Daniel Alves já está condenado pelo público. E vou mais além, ele já está condenado pela justiça. Todo mundo está quietinho, sem manifestar apoio, solidariedade, né? Os amigos. Por quê, cara? Porque agora ninguém quer ter a sua imagem associada a um sujeito, como eu falei, que já está praticamente condenado pela justiça. E condenado pelo público ele já está, mas ele está praticamente condenado pela justiça, cara. Tanto que a justiça espanhola sequer deu oportunidade para ele responder o processo em liberdade. E tá todo mundo quietinho porque ninguém quer ter a sua imagem associada ao Daniel Alves. E principalmente todo mundo tá quietinho porque todo mundo tem telhado de vidro. Ninguém quer chamar a atenção da imprensa
ou do público para que a sua vida seja vasculhada atrás de escândalos que foram encobertos. Porque se a imprensa e o público vasculhar, vai encontrar. Principalmente um pretenso menino, né? Cujo contrato foi rescindido por justa causa, com uma famosíssima marca mundial de artigos esportivos, por causa de uma acusação de assédio sexual. Um caso que foi tão bem abafado que todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Esse menino, na verdade, ele também tá quietinho, cara, porque teve essa acusação velada. Ele também pagou para uma sirigaita ir lá para Paris para dar uns tabefes nele, né? O cara pagou passagem, hospedagem e ainda tomou uns tabefes. Tomou uns tapas na cara de uma sirigaita aí. Sirigaita é um termo que dá a bandeira da minha alta idade, né? Quem é da minha geração, sirigaita. Pois é, isso mesmo. As acusações contra o Daniel Alves, como eu falei, cara, elas são tão graves que ele sequer foi colocado em liberdade provisória. Você tá entendendo? Não teve fiança. Sem contar o receio que a justiça espanhola tem de que ele fizesse igual o Robinho, se mandasse pro Brasil. E como eu falei no início do vídeo, cara, as leis espanholas, elas se tornaram ainda mais duras e implacáveis de uns anos pra cá. Quer saber? Azar do Daniel Alves. Como diz uma querida amiga minha, numa sociedade na qual livros, boa parte da população despreza livros e despreza a aquisição de cultura, o resultado só poderia ser esse, que é a celebração da estupidez por intermédio de heróis com pés de barro, que é o caso do Daniel Alves. Pois bem, meu amigo, minha amiga, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito desse caso do Daniel Alves, tá? Não esquece também de clicar aqui embaixo e seja membro para que você se torne sócio do nosso exclusivíssimo clube de membros VIP, repleto de material inédito e exclusivo aqui do Tio, mas só para quem é sócio, tá bom? Clica aqui embaixo, escolhe o seu plano e lá eu conto um monte de histórias, inclusive algumas bem escabrosas como essa, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.